Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, é um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. Pessoal que nos acompanha agora, sejam todos muito bem-vindos. Maria Lucilene, seja bem-vinda. Pessoal em Dom Inocêncio, o Polo aqui fazendo acontecer aqui nosso encontro de inglês. Sejam todos muito bem-vindos. Galerinha, o encontro de hoje vai ser devotado a falar um pouco mais sobre o verbo to be. Galera, a gente vai dar uma revisada enorme com o verbo to be, que é porque eu não quero deixar nada passar, eu não quero que fique nenhuma dúvida. E é claro, né, gente? A participação de vocês é sempre indispensável. É a participação de vocês que faz tudo isso aqui acontecer. Então, gente, eu vou pedir para vocês irem me ajudando. Olha, galera, façam aqui essa atividade, respondam aqui essa questão. A participação de vocês é crucial para que isso aconteça, tá bom? Então, quem estiver nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver nos acompanhando depois, de maneira assíncrona, é um prazer estar com você, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos, então? Vamos lá, galerinha. Vamos lá que hoje a gente vai falar de verb to be. Olha só, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando. E aí, galerinha? Nossos focos serão dois. Hoje a gente vai falar, olha só, sobre o verbo to be e vamos falar sobre marcas tipográficas. Professor, o que são marcas tipográficas? Gente, são aquelas coisinhas que nos chamam a atenção aí no texto. Mas você está nas redes sociais, está olhando o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram. Lá, pessoal, você vai ter inúmeras coisas que chamam a sua atenção. Não é verdade? Aquela imagem, aquele GIF que fica mexendo, aquele videozinho que chama a sua atenção, tudo aquilo dali, galerinha, é marca tipográfica. Tudo que chama a sua atenção. Aquilo que não chama a sua atenção não é marca tipográfica. Chamou a atenção, marca tipográfica. Vamos que vamos então. Hoje, dia 15 de agosto de 2022. Nossa segundona. Vamos que vamos. Galerinha, o roteirinho do nosso encontro de hoje é este daqui. Hoje vamos falar um pouco sobre o verbo to be e aí a gente vai falar, olha só, sobre usos e funções. Como é que a gente trata o verbo to be nas nossas conversações, no nosso dia a dia, nossos textos diariamente. Sempre importante que você verifique quais são os usos e quais são as funções desses verbos to be, ok? Além disso, galerinha, vamos falar de marcas tipográficas. Eu já trouxe para vocês aqui uma palhinha. Marcas tipográficas são aquelas expressões que vão dar para o nosso texto ênfase, vão chamar a nossa atenção, vão trazer aí, olha só, a sua atenção para o foco, aquela letra maior, destacada, aquela letra que está coloridinha, aquela letra que está numa fonte, está mais deitadinha, está mais... Tudo isso, gente, vai ser nossas marcas tipográficas, ok? E é claro, né, pessoal, não tem jeito, let's practice! Quanto mais a gente pratica, melhor fica, vocês já sabem. A prática é que leva à perfeição. Show de bola! Pessoal, quais habilidades nós iremos tratar no encontro de hoje? As habilidades que nós iremos tratar são as seguintes. A habilidade número 8 é a habilidade de identificar o assunto de um texto, reconhecendo, olha só, a sua organização textual. O assunto é importantíssimo. Vamos falar de palavras cognatas e de palavras conhecidas. Gente, é muito importante que você tenha esta noção. Palavras cognatas vão estar sempre ao seu lado. Não esqueça, palavras cognatas. Elas vão ajudar você na hora de interpretar os textos. Elas são indispensáveis, viu, gente? Palavra cognata vai estar sempre juntinho de você, porque essas palavras são aquelas que vão dar para você
aquela base, aquele suporte. Que assunto é esse? Que tema é esse, tá bom? Além disso, vamos tratar, olha só, da habilidade número 9. A habilidade 9, gente, é a de localizar informações específicas em textos. Olha que importante, hein? Informações específicas. Galera, como é que você encontra informação específica dentro de um texto? Você precisa procurar por evidências, estratégias. Não tem jeito, galerinha. Informação específica se encontra através de estratégias. Tudo bem, galera? Estratégias, não tem jeito. Estratégias, estratégias e mais estratégias. Quanto mais estratégias você puder usar, melhor será para que você possa interpretar o seu texto. E a habilidade número 19, nós iremos utilizar o presente do indicativo. Olha só, vamos falar no presente, usando, então, identificando a si e a outras pessoas em seus determinados contextos, utilizando, olha só, o verbo to be para descrever rotinas diárias. Então, pessoal, é basicamente isso. O verbo to be vai estar, sim, sempre juntinho da gente. Não esqueça. Verbo to be é o verbo principal da língua inglesa. É aquele verbo que não vai deixar você na mão, sempre vai aparecer. Então você aproprie logo dele. Saiba o que é que ele vai trazer para você. Quais serão as vantagens de você saber o verbo to be? Já falei, é o verbo que mais aparece na língua inglesa. Então, gente, é bem óbvio que ele vai ser, sim, de grande ajuda nas suas interpretações, nas suas leituras, ok? Vamos que vamos então, gente. Vamos lá. Você sabia? Did you know? Vamos começar, já que a gente vai falar de verbo to be, olha só. Vamos começar falando de to be or not to be. Olha só, galerinha. To be or not to be, essa talvez seja uma das frases mais famosas de todos os tempos. Quando a gente fala de literatura e quando a gente fala de qualquer coisa, né, pessoal? A gente sempre conhece essa frase, sempre já ouviu alguém falar sobre essa frase. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa, pessoal, é uma das frases mais famosas da literatura em língua inglesa, gente. Essa frase, esse trecho pertence, olha só, à obra de Hamlet. A obra Hamlet, que por sua vez pertence a William Shakespeare, tá bom? William Shakespeare. Shakespeare, por sua vez, maior escritor em língua inglesa de todos os tempos, tá bom, gente? Até hoje não foi superado como ainda é conhecido como o maior, o melhor de todos os escritores em língua inglesa, principalmente se destacando no que serve a dramaturgia sobre peças teatrais. E aí, gente, a gente começa com ser ou não ser, eis a questão, to be or not to be. Galera, esse to be é o que a gente compreende como ser ou estar, tudo bem? A gente já começa aqui nessa diferenciação. Ser ou não ser vai ter obrigatoriamente uma dessas duas funções. De ser ou de não ser, de ser ou de estar, galera. Qual é a diferença entre ser e estar? É claro que é diferente, né, galera? Claro que é diferente. Ser é algo que não passa. É algo que está lá sempre, pessoal. É algo que não passa, sempre vai estar lá. Agora, o estar não. O estar é algo passageiro. Vamos pensar aí num exemplo. Olha só. Se você diz para alguém, eu estou com fome. Eu estou com fome. Não é para sempre, né, gente? Eu estou com fome é algo passageiro. Não é algo para sempre. Eu estou bonito. Então quer dizer que você nem sempre
É bonito. Agora você está, mas nem sempre, né? Nem sempre. Então, essa é a diferença. Ser e estar. Ah, eu sou bonito. Olha a diferença. Eu sou bonito. Quando você diz isso, aí é um estado perene das coisas. É um estado que não é temporário. É aquilo que é sempre. Eu sou bonito. É sempre, não é algo temporário, não é algo que acontece de vez em quando, é algo sempre. Então, quando você usar o verbo to be, a primeira atenção que você precisa ter, meu querido aluno, a primeira atenção, não tem jeito, tem que tomar essa atenção, ser ou estar. Ser ou estar. Verbo to be pode ser o verbo ser, aí para coisas mais permanentes. E também pode ser o verbo estar, aí é claro, para coisas mais temporárias. Então vai depender do contexto. É o contexto quem vai determinar se você traduz esse to be como ser ou se você traduz esse to be como estar. Tudo bem, gente? Então vamos que vamos, né? Aqui foi para a gente aquecer os motores. Vamos lá, então? Observe só, o verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa, já vimos isso. E ele pode ser traduzido como ser ou estar. Não existe, então, uma regra para que você saiba quando é que ele vai ser traduzido como ser e quando é que ele vai ser traduzido como estar. Não tem, gente, uma regra assim específica, não. Isso vai acontecer e pronto. Você vai estar atento para o contexto. Tá bom, gente? Pessoal, lá em Dom Inocêncio, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Estão pegando a aula direitinho? Estão com alguma dúvida? Pergunte. Eu estou aqui para ajudar vocês, hein? Pessoal que tiver, olha só, no comando aí do Polo, o mediador, o professor mediador, hein? Dá um sinalzinho aí se vocês estão acompanhando tudo direitinho. Quero a participação de vocês, hein? A participação de vocês é preciosa, pessoal. Muito preciosa. Então, gente, como eu acabei de falar, não tem aí, olha só, uma regra. Não há regra para você saber quando é que vai ser classificado como ser e quando é que vai ser entendido como estar. Como não tem regra, não tem outra possibilidade não. O que você vai ter que fazer é realmente apelar, olha só, apelar para o contexto. Não tem outra possibilidade não, é contexto. É preciso então compreender o significado da mensagem que está sendo expressa como um todo, para que a partir daí você entenda o sentido do verbo, ou seja, pistas dadas pelo contexto, tá bom? Pistas contextuais, essas são necessárias para você fazer essa diferenciação. Então, gente, o verbo to be, olha que importante, hein? Ele é classificado como verbo irregular. Professor, por que que ele é chamado de irregular, gente? Irregular é o contrário de regular. Regular é aquilo que tem regra. Irregular é aquilo que não possui regra. Então, gente, por que é que você chama esse verbo de irregular? O verbo to be, ele possui 9 formas diferentes. 9 palavras que sejam consideradas verbo to be. Na hora que você vê, você tem que identificar. Ah, isso aqui é verbo to be. 9. Então, olha só, ele não vai seguir as regras de formação de palavras. Ele não vai seguir regra de formação de passado. Ele não vai seguir regra de formação de particípio passado. Não vai seguir regra de presente. Não vai seguir regra de futuro. Não vai seguir regra nenhuma. Ele é diferentão mesmo. Faz parte. É isso e pronto. O que você deve fazer é realmente se acostumar com isso e perceber o seu verbo to be dentro das situações. Então, a partir disso, fique muito atento. Outra coisa importantíssima é que esse verbo to be, ele pode tanto ser verbo principal, quanto ser verbo auxiliar. Professor, então a gente só tem essas duas categorias somente. Verbos só podem ser auxiliar ou principal. Qual é a diferença? Verbo auxiliar
próprio nome já diz. Auxilia. Ele está ali para ajudar. E ele vai auxiliar em quê, professor? Principalmente, ele vai auxiliar te dizendo qual é o tempo. E ele vai te auxiliar te dizendo qual é o modo. E isto se ele for um verbo chamado de verbo modal. Se ele não for modal, ele vai te dar só uma pista de tempo, tá ok? Se ele for modal, aí não, ele vai falar um pouco do modo como aquele verbo expressa. Se é uma obrigação, se é uma capacidade, se é uma probabilidade de alguma coisa acontecer e por aí vai, tá bom? Então você tem que observar essa classificação de verbos. Esses são os auxiliares. E os verbos principais? Quais são os principais? Gente, os verbos principais são aqueles, olha só, verbo principal é aquele que expressa ação, estado ou ainda expressa um fenômeno da natureza. Ok, gente? Para isso que serve o verbo principal. Só expressa uma dessas três coisas, tá bom? Ou é um estado, ou é uma ação, ou é um fenômeno da natureza. Então, professor, quando é que eu vou saber se o meu verbo, meu verbo to be, ele é principal ou ele é auxiliar? Olha o tamanho da dica que eu vou dar para vocês. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Se e somente se o verbo to be estiver na sua frase como verbo principal, ele não vai estar expressando uma ação. Ele não vai estar expressando um fenômeno da natureza. Verbo to be como verbo principal sempre vai expressar estado. Tudo bem, gente? Isso já facilita muito nosso trabalho, né, galerinha? Sempre vai ser, sempre vai significar, sempre vai ter este sentido de estado, ok? Vamos então para frente? O verbo to be, pessoal, também pode ser usado como auxiliar. E aí, quando ele for auxiliar, olha só, a função dele é de ajudar o verbo, que é o verbo principal. Auxiliar é para isso, né, gente? Para ajudar o principal. Se ele não for ajudar o principal, certamente ele não vai ser um auxiliar, ok? Então é isso, gente. Quando ele for auxiliar, ele vai trazer uma ajuda. Professor, ele vai ajudar como? Mostrei para vocês agora há pouco. Principalmente, ele vai trazer a noção de tempo ou de modo. Observe bem. Como verbo auxiliar, perceba que o verbo to be, ele não muda, ele não altera o significado do verbo principal. Então, muitas das vezes, ele não vai ter uma tradução específica. Ele não vai alterar o sentido, ele vai estar lá só para ajudar, para auxiliar. Essa é a função do verbo to be. É para isso que ele serve. É para dar este suporte. Ok, gente? É para dar esse suporte. Show de bola? Então, assim, se você encontrar um verbo to be como auxiliar junto de outro verbo, este outro verbo, certamente, verbo principal, você perceba que ele não vai ter uma tradução. Por que ele não vai ter essa tradução? Porque ele não modifica o sentido do seu primeiro verbo, do verbo principal da sua oração. Ok, gente? Então é isso. Esses são algumas considerações sobre o verbo to be e como ele se comporta, às vezes como principal, às vezes como verbo auxiliar. Continuando, um outro uso do verbo to be, que é bastante frequente, pessoal, muito frequente mesmo, é a formação de voz passiva. Não se preocupem, esse conteúdo, ele é lá mais para frente. Eu vou trazer só para mostrar para vocês que o verbo to be é usado também para isso, tá bom? De maneira bem simples, quando eu estiver utilizando
A voz passiva quer dizer que eu estou trazendo o verbo to be, olha a estrutura, hein? Verbo to be, mais o que a gente chama de PPP, é o particípio passado do verbo principal, PPP, tá bom? PPP, particípio passado do verbo principal. Gente, aí eu formo a voz passiva. Pessoal, fala aí rapidinho pra gente o que é a voz passiva, o que é que ela serve, o que ela faz, gente? Voz passiva, ela serve para trazer pra gente a ideia de que o sujeito não tem muita importância. O sujeito não serve para muita coisa, não. Quem está nos servindo, na verdade, é a ação como um todo. E o objeto que sofre a ação, ele sim, este tem muita importância. Então, se você tiver isso na sua cabecinha, você consegue formar uma voz passiva. Como a gente forma a voz passiva, observe só, com o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal, que eu estou chamando aqui de PPP. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então, ó. My birthday cake was made by my mother. Então, meu bolo de aniversário foi feito pela minha mãe. Observa bem. A ênfase, o foco, o mais importante não é a minha mãe. O mais importante aqui é o bolo de aniversário. Birthday cake. Esse bolo aqui agora, ele é sujeito. Ele é sujeito da voz passiva. Observe como a voz passiva foi realizada, como ela foi feita com o verbo to be. No caso aqui, o verbo to be está no passado. Mas o PPP, o particípio passado do verbo principal. No caso aqui é o verbo make, que no particípio passado se tornou made. Tudo bem, gente? Então, made by my mother. E aí eu tenho meu bolo de aniversário, foi feito pela minha mãe. Então, se eu transformasse de volta essa oração para a voz ativa, como é que ficaria, gente? Eu poderia dizer que a minha mãe fez meu bolo de aniversário. Na voz passiva, meu bolo de aniversário foi feito pela minha mãe. Olha o segundo exemplo, galerinha. Olha o segundo exemplo. The toys were broken by the kids. Observa só, os brinquedos foram quebrados pelas crianças. Dá uma olhadinha. O sujeito da voz passiva são os brinquedos. Esse é o meu sujeito. Were, mais uma vez, é o meu verbo to be, conjugado no passado simples. E, juntamente com ele, eu tenho aqui, olha só, broken. É o particípio passado do verbo break. É, mais uma vez, o que a gente chama de PPP, tá bom? É o particípio passado do verbo principal. Quem foi que quebrou? Quem foi que quebrou os brinquedos? Foram as crianças. Então, observe só, as crianças é o que a gente pode chamar de agente da passiva. Deixa eu colocar aqui, ó. É o agente da passiva. Tanto a minha mãe quanto as crianças que quebraram os brinquedos. Se eu tornar isso, observe bem, se eu tornar isso o meu da voz passiva para a voz ativa de volta, eu posso dizer assim, ó, as crianças quebraram os brinquedos. Já na voz passiva, o mais importante não são as crianças, o mais importante são os brinquedos. E o fato deles terem sido quebrados, é para isso que a gente utiliza a voz passiva. Tá ok, gente? É para isso que serve a voz passiva. Então, perceba que é a partir daí que você vai gerar uma voz passiva, usando o verbo to be. Observa só. É o verbo to be mais o PP, P, o particípio passado do verbo principal. Tá bem, gente? Então é isso. Basicamente, é assim que você forma uma voz passiva, utilizando o verbo to be. Tá ok, galerinha? Utilizou o verbo to be, já sabe. Verbo to be mais o PPP. E o tempo verbal, pessoal, o tempo verbal vai ser o mesmo tempo verbal que você tinha antes, o mesmo tempo verbal da frase original.
Se a frase original estiver no passado simples, seu verbo to be acompanha, vai para o passado simples. Se seu verbo principal estiver no futuro, seu verbo to be acompanha, vai para o futuro. Por aí vai, tá bom? Eu não vou me estender muito aqui nesse conteúdo sobre voz passiva não, gente. Que não é o foco da nossa aula. Nosso foco é apenas mostrar que o verbo to be tem esse uso, serve para isso, é usado para isso. Outro uso do verbo to be, olha só, é o que a gente chama, galerinha, de locuções verbais. Anota aí que isso é muito importante. Locução verbal é quando você tem 2 ou mais verbos e estes possuem o valor de um apenas. Então, se você tiver 2, 3 verbos às vezes, e eles tiverem uma função só, uma ideia só, este é o que você pode chamar de locução verbal, tá bom? Isso é uma locução. Locução é quando você tem mais de um verbo. E é claro que ele só vai ter um significado, um sentido apenas, tá bom? Aí sim, você pode chamar isso de locução verbal. Show de bola? Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês. Gente, quando tiver locução verbal, o uso de locução verbal com o verbo to be é simples. Ele vai ser verbo auxiliar. Não tem para onde, olha só. Vai ser verbo auxiliar, tá bom? Ele vai ser verbo auxiliar. Ele vai estar lá para dar uma mãozinha. Ele vai estar lá para ajudar. Ele vai te ajudar como? Adicionando-se ao verbo principal. E eu vou logo dar até uma dica para vocês de como é que esse processo acontece, viu? Quando você estiver adicionando o seu verbo auxiliar a um verbo principal, na grande maioria das vezes, o que você vai ter vai ser o outro verbo com ing, tá bom? Você vai ter outro verbo com ing. Vamos dar aqui 2 exemplos para vocês. Observa bem. O primeiro deles é he is studying Italian. Ele está estudando a língua italiana. Ele está estudando italiano. Beleza. Nesse contexto, o que é que eu peço de vocês? A atenção para que vocês percebam que ele está estudando. São 2 verbos. Mais uma vez, como é que eu chamo isso? Locução verbal, tá bom? Chamo isso de locução verbal. Ele está estudando. He is studying. Beleza. Até aqui tudo bem. Você percebe que você tem um verbo to be, e esse verbo é o seu verbo auxiliar, e um verbo principal. Seu verbo principal, observe bem, seu verbo principal, ele vai ter como principal junção esse danado desse ing. Ele não vai escapar não, viu, gente? Você vai utilizar ele de vez em quando, então fique muito atento. Esse ing está sempre presente, viu? Vai estar sempre presente aí, então fique atento a esse ing. Galerinha, esse ing, ele vai dizer para mim o quê? Que meu verbo ele é o verbo principal, só isso. E que a ação está em decorrência, está acontecendo. Tudo bem? Verbo to be, ele vai estar lá dando suporte. Pessoal, qual é o suporte que o verbo to be, como auxiliar, vai dar para minha frase? O suporte que ele vai dar vai ser o tempo. O tempo, professor, justamente. Se é presente, se é passado ou se é futuro. E aí, pessoal, com o ing, você já tem uma formulazinha pronta. Verbo to be mais verbo com ing, você vai formar tempos contínuos. Tempos contínuos, professor? É isso mesmo. No caso aqui, olha só, você vai ter o presente contínuo. Por que você tem um presente contínuo, professor? Porque você tem, olha só, o verbo to be como auxiliar no presente. Se seu verbo to be for auxiliar no passado, aqui tá errado, tá, gente? Não é em ambos os casos, não. Porque no segundo, observe bem, aqui o seu verbo to be está no passado. O verbo to be estando no passado, aqui não é mais presente contínuo. Aqui é passado contínuo.
Professor, o passado é por conta do verbo to be e o contínuo é por conta do ing. É essa a fórmula, pessoal. Não se engane, a fórmula é só essa. Ela não vai ser alterada. A fórmula é verbo to be mais verbo com ing. Se isso acontecer, você já sabe. Aqui nós vamos ter, então, um exemplo de tempo contínuo. Se o verbo to be estiver no presente, presente contínuo. Se o verbo to be estiver no passado, passado contínuo. Se o verbo to be estiver no futuro, já sabe também, futuro contínuo. Ok, gente? Então, essa é a fórmula. É assim que você vai descobrir qual é o tempo verbal que você está trabalhando. E é claro, né, gente? Os usos são esses. A gente já viu 2 usos. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Primeiro uso, formação da voz passiva. E o segundo uso que a gente acabou de ver, formação de locuções verbais. Mais precisamente, formação de tempos contínuos. Beleza, gente? Se o verbo estiver no presente, presente contínuo. Se o verbo estiver no passado, passado contínuo. Futuro, futuro contínuo. Show de bola? Então, gente, é importante que você perceba também quais são as formas. Quais são as 9 formas do verbo to be? Aqui já aparecem 5, ó. Is, are, am, was e were. Eu vou só apresentar para vocês, porque a gente não vai ter como foco na aula de hoje as 9 formas. O nosso foco são só essas 3 primeiras aqui, tá bom? Nossa aula de hoje só tem como foco essas 3 primeiras formas. Por que, professor, são só essas 3 primeiras formas? Porque essas 3 são o verbo to be no presente, tá bom, gente? As outras formas eu vou já mostrar para vocês. É claro, mais a título de informação do que outra coisa, tá bom, gente? É mais mesmo para vocês terem esta informação. Informação, vocês sabem, né? Informação é tudo, galerinha. Informação é tudo na vida da gente. Então, olha só, o verbo to be, como eu falei, ele tem 9 formas. Ele vai ser, olha só, o próprio verbo to be, usado, por exemplo, no imperativo e no futuro com will be. No presente, olha só, no presente eu tenho am, is e are. Essas são as 3 formas no presente. No passado, eu vou ter as formas was e were. No ing, no particípio presente, eu tenho a forma been. E no particípio passado, eu tenho a forma been. Ok, galerinha? Essas são as formas de se utilizar o verbo to be. Olha só novamente. Be, na sua forma base, que a gente chama, forma base. Eu vou ter am, is e are. Estes são o nosso foco do encontro de hoje. Am, is e are formam presente. Eu vou ter was e were. Esses dois aqui formando passado. Depois a gente vai ter uma aula só sobre eles. Não se preocupem, essa hora vai chegar. Vamos ter aula só sobre verbo to be no passado. Agora não é o momento. Depois a gente vai ter aula só para falar de verbo to be no passado. Nós temos o been com o ing. Lembra que ing forma tempo contínuo? No caso aqui, olha só, o been, ele vai ser o que a gente chama de particípio presente. Tá ok, galera? Ele é o particípio presente. E além do particípio no presente, a gente também tem o particípio no passado. Esse aqui, ó, é o been, é o particípio passado. Ok, gente? Só esses particípios aí, eles vão ser usados quando? Particípio presente, quando você estiver falando em gerúndio, quando você estiver falando em
ing. Já o particípio passado vai ser aquele que você utiliza para tratar de tempos perfeitos. Esse é o particípio passado. Ok, galerinha? Então, essa é a diferença entre particípio presente e particípio passado. E a pronúncia ainda fica diferente também, viu? Há quem acredite que a pronúncia é igual. Não é, galera, não é. A pronúncia do particípio presente é been e a do particípio passado é been. Tá ok, gente? Então, há sim uma diferença aí. Fique de olho. Há diferença sim. Tá ok? Então é isso. Estão apresentados aí para vocês os verbos to be. Sejam eles na sua forma base, no presente, no passado, no particípio presente e no particípio passado. Tá bom? Essas são todas as formas do verbo to be. Ok, galerinha? Então, assim, ó, essa daqui é a nossa tabelinha base. É a tabelinha que a gente vai utilizar sempre que você pensar em verbo to be. É essa daqui. Sempre, sempre, sempre. Pensou em verbo to be, galera? Não tem jeito. Essa é a nossa tabelinha base, tá bom? Não tem pra onde. É aqui que você tem, porque tem que saber. Por quê, professor? Porque aqui, gente, a gente chama em português de conjugação. Em inglês, a gente não usa esse termo, tá bom? Em inglês, ao invés de falar conjugação, a gente chama de flexão verbal. Qual é a diferença entre flexão verbal e conjugação verbal? Gente, conjugar o verbo é quando você adiciona uma partezinha no final do verbo, que a gente chama de desinência. Pode ser uma desinência de número e pessoa, ou pode ser uma desinência de modo e tempo. Isso aí é outro conteúdo, é outra aula, mas serve para eu mostrar para vocês como é que funciona. Olha só, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Percebe que tem o amar sempre ali juntinho, sempre ali escondidinho? Pois é, gente, esse é o que a gente chama de radical, raiz da palavra. Aqui, isso não acontece. Por quê? Porque quando tem a raiz, quando tem o radical, você tem uma conjugação. Quando isso não acontece, você tem uma flexão verbal. Então, o verbo to be, ele não é conjugado, ele é flexionado. Tudo bem? Essa é a diferença. Pessoal, vamos fazer aquele intervalo rápido que vocês já conhecem, que vocês já sabem. É rapidinho mesmo, são só 3 minutos. É o tempo de você beber uma água, esticar um pouquinho as costas e as pernas para a gente retornar e continuar falando do conteúdo de hoje. Conteúdo importantíssimo, já falamos da importância dele. O verbo to be é com certeza o verbo mais utilizado na língua inglesa. Ele vai estar sempre rodeando você, sempre trazendo alguma questão, sempre vai ter alguma coisa referindo-se ao verbo to be. Na nossa próxima parte do encontro, agora até as 9h45, depois do intervalo, a gente vai finalizar esse conteúdo de verbo to be e vamos partir para os textos, vamos partir para a prática, tá ok, gente? Então, vamos fazer o nosso break, vamos fazer o nosso intervalo e já já a gente retorna. Bye, bye.